Olá, eu sou o pastor Sidney Ribeiro e este é o quadro Pastor. A pergunta que nós temos hoje vem do irmão Fernando e ele questiona o seguinte: o crente que se suicidou perde a salvação? Eu queria dividir essa pergunta em dois tópicos. Primeiro, falar sobre o suicídio, né? Porque é um assunto muito importante, muito delicado e que merece ser tratado de forma séria. E que nós precisamos ter coragem de tratar nas nossas igrejas. Nós sabemos que há uma estatística que 50% da população mundial já pensou em algum momento em tirar a sua própria vida. Então, existem vários motivos porque uma pessoa pensa em suicídio e existem vários motivos porque uma pessoa se suicida, né? Até por fatores religiosos, né? A pessoa coloca uma bomba no seu corpo e autodetona e acaba se suicidando, achando que está fazendo o que é certo e matando outras pessoas. Antigamente os guerreiros, né? Eles se suicidavam para não ficarem prisioneiros dos seus inimigos. O próprio Saul, né, com vergonha, se suicidou. Ele se lançou, se projetou sobre a sua espada e depois o seu escudeiro agiu da mesma forma. O sexto mandamento diz a palavra do Senhor que não matarás, né? O Evangelho, o próprio Evangelho é a proposta de vida. O Evangelho é vida, não é? Outro fato que nós precisamos pensar é que a vida não é nossa. Deus nos deu a vida e Ele pode tirar a vida e só Ele pode tirar a vida. Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Então, algo que coloque em risco o nosso corpo é algo que não agrada a Deus. Mas como eu estava falando que há vários motivos que levam a pessoa ao suicídio, queria destacar um motivo que é um motivo muito atual e que vem crescendo de forma acelerada, que é a depressão. A depressão é uma doença muitas vezes física ou psicológica, né, ou mental, que acaba levando a pessoa ao suicídio. Então, se encararmos a doença, a depressão, como uma doença, e as doenças podem levar à morte, então eu diria que o suicídio foi causado por uma doença. Não querendo amenizar a questão do suicídio, não é isso, tá? Mas é um fato. E é um fato que nós precisamos considerar. Outra questão é que nós não podemos sentar no trono de Deus e dizer quem pode ser salvo e quem não pode ser salvo. Isso foi uma questão muito conflitante na igreja em tempos remotos, que dizia que aqueles que se suicidavam eram enviados direto para o inferno, né? E nós não podemos fazer isso, nós temos o direito de sentar no trono de Deus e julgar quem vai para o céu, quem vai entrar no reino de Deus e quem vai para o inferno. Outra questão é a seguinte, que é a que eu creio, né? Que uma vez salvo, salvo para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Deus conhece aqueles que são seus, aqueles que foram escolhidos por Deus. Então, de uma forma simples, eu tentei explicar algo tão complexo para nós, né? É algo que nós podemos voltar a conversar e devemos, Fernando. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, em nome de Jesus. Um abraço.